Respire fundo por um instante. Não apresse este momento. Este não é apenas mais um vídeo, é um encontro. Jesus está aqui agora, não como uma ideia distante, não como uma imagem fria, mas como presença viva, que entra suavemente onde ninguém mais consegue entrar. Ele não força, não acusa, não expõe. Ele se aproxima com respeito, com ternura, com autoridade de amor. Talvez você tenha chegado até aqui carregando um cansaço que não sabe explicar. Um peso no peito, uma dor antiga, uma ferida que o tempo não fechou. Há dores que não sangram por fora, mas consomem por dentro. Feridas da alma, do coração, da memória. E Jesus conhece cada uma delas pelo nome. Agora imagine, Jesus se aproxima de você com passos calmos. Seu olhar não te julga, ele te reconhece. Ele sabe de tudo o que você viveu, de tudo o que perdeu, de tudo o que tentou esconder até de si mesmo. Ainda assim, ele permanece. Jesus estende a mão e toca o seu coração. Não é um toque simbólico. É um toque real, profundo, que atravessa camadas de defesa, de medo, de silêncio. Onde havia aperto, ele traz alívio. Onde havia confusão, ele traz paz. Onde havia culpa, ele derrama misericórdia. Talvez o seu corpo também esteja cansado. Dores físicas, enfermidades, noites mal dormidas. Jesus não separa o corpo da alma, nem a alma do coração. Para ele, você é inteiro. E é por isso que a cura dele é completa. Neste momento, Jesus inclina o rosto na sua direção. Ele vê as lágrimas que você segurou por tanto tempo. Algumas caíram, outras ficaram presas no olhar. E com infinita delicadeza ele as seca. Não com pressa, mas com presença. Porque para Jesus você importa. Escute com o coração aberto. Jesus não veio apenas para aliviar sintomas. Ele veio para curar a raiz. Aquilo que começou lá atrás. Naquela dor que você nunca conseguiu explicar, naquela perda que mudou tudo, naquela palavra que feriu mais do que deveria. E agora ele diz em silêncio, mas com autoridade: entrega-me, eu cuido. Não lute contra esse momento. Não tente ser forte agora. Este é o espaço onde você pode descansar, onde você pode permitir que Jesus faça o que só ele sabe fazer. Restaurar o que parecia perdido, reconstruir o que foi quebrado, devolver vida ao que estava adormecido. Enquanto permanecemos aqui diante dele, permita que o Espírito de Deus visite cada parte da sua história. Nada fica de fora. Nenhuma dor é pequena demais. Nenhuma ferida é grande demais. Jesus está curando. Agora. Aqui. E esta oração está apenas começando. Permaneça neste lugar de silêncio interior. Não tenha medo do que vai surgir agora. Nada do que existe em você assusta Jesus. Há feridas que não nasceram ontem. Elas vêm de longe. Algumas começaram na infância, outras em relacionamentos que marcaram sua história, outras em perdas que você nunca conseguiu elaborar. Situações que passaram, mas não foram embora. Elas ficaram guardadas na memória, no corpo, no coração. Jesus conhece essas lembranças. Ele sabe exatamente onde tudo começou. Talvez exista uma cena específica que sempre retorna à sua mente. Uma palavra dura que você ouviu. Um abandono. Uma traição. Um fracasso que você nunca se perdoou. Há memórias que se tornaram como espinhos. Toda vez que você tenta avançar, elas machucam de novo. Agora, veja Jesus caminhando até esse lugar do seu passado. Ele não chega tarde. Ele chega no tempo certo. Jesus entra naquela lembrança com você. Ele se coloca ao seu lado naquela situação. Onde você estava sozinho, agora você não está mais. Onde você se sentiu fraco, ele se levanta como sua força. Onde houve silêncio e dor, ele traz verdade e consolo. A palavra de Deus nos lembra: o Senhor está perto dos que têm o coração ferido e salva-os de espírito abatido. Salmo 34:18. Essa não é apenas uma promessa antiga, é uma realidade viva agora. Jesus está perto, muito perto. Talvez você tenha tentado esquecer, apagar, fingir que superou. Mas o que não é curado, continua pedindo atenção. Jesus não quer que você reviva a dor. Ele quer transformar a memória. Neste momento, ele toca as suas lembranças. Aquilo que antes doía, começa a perder força. Aquilo que gerava culpa, começa a ser envolvido por misericórdia. Aquilo que te definia como fracasso, Jesus redefine como caminho de redenção. Escute o que ele sussurra ao seu coração. Isso não define quem você é. Você não é o erro que cometeu. Você não é a rejeição que sofreu. Você não é a dor que te marcou. Você é filho.
Você é filha. Você é amado. Jesus recolhe cada fragmento quebrado da sua história e começa a reconstruir sua identidade. Ele não apaga o passado, mas cura o significado dele. Onde havia vergonha, ele coloca dignidade. Onde havia medo, ele estabelece confiança. Onde havia vazio, ele derrama sua presença. Talvez neste momento você sinta um aperto no peito, um choro contido, uma emoção profunda. Não resista. Isso não é fraqueza, é cura acontecendo. Quando Deus toca a raiz, o coração responde. Jesus coloca suas mãos sobre sua cabeça e declara: eu faço novas todas as coisas. E essa renovação não é superficial. Ela alcança pensamentos, sentimentos, reações, escolhas. Aos poucos, você percebe que aquela dor já não comanda mais suas decisões. Ela existe, mas não governa. Respire novamente. Sinta a leveza que começa a surgir. A cura está em andamento. E ainda há mais que Jesus quer fazer. No próximo bloco, entraremos na cura do corpo e na restauração da esperança, porque quando a alma é tocada, todo o ser começa a se alinhar com a vida de Deus. Permaneça em espírito de oração. O que Jesus começou no interior, ele deseja alcançar agora todo o seu ser. A dor que habita a alma muitas vezes desce para o corpo. O cansaço constante, o peso nos ombros, a falta de energia, as dores sem explicação clara. Tudo isso pode ser o reflexo de batalhas silenciosas que você vem enfrentando há muito tempo. Jesus sabe, nada passa despercebido aos seus olhos. Ele se aproxima de você com delicadeza. Seus passos não fazem barulho, mas sua presença transforma o ambiente. Onde antes havia tensão, agora há paz. Onde o corpo estava em alerta, começa a relaxar. Jesus olha para você com compaixão profunda, não como alguém distante, mas como aquele que conhece cada célula do seu corpo, cada limite, cada fragilidade. Ele colocou a mão sobre você antes mesmo do seu nascimento. A palavra nos recorda. Ele tomou sobre si as nossas dores e carregou as nossas enfermidades. Isaías 53:4. Isso significa que você não carrega mais sozinho aquilo que tem pesado sobre você. Jesus assume esse fardo agora. Ele toca onde dói. Ele impõe suas mãos onde você já perdeu a esperança de melhora. Imagine Jesus colocando a mão sobre o seu peito. O coração desacelera. A respiração se aprofunda. O corpo começa a responder à paz. Se há uma dor específica, entregue-a agora. Se há um diagnóstico que te assusta, coloque-o nas mãos dele. Se há um medo constante de adoecer, de piorar, de não suportar, entregue também. Jesus não trabalha apenas no visível. Ele cura aquilo que os olhos não veem. Ele restaura forças internas, reorganiza o que estava em desordem, fortalece o que estava enfraquecido. Talvez você esteja cansado de lutar, cansado de tentar ser forte o tempo todo, cansado de orar e não ver resultados imediatos. Jesus vê esse cansaço e ele não te julga por isso. Ele se inclina e diz: venha a mim, eu te darei descanso. Esse descanso não é apenas físico, é um descanso que alcança a mente. Acalma os pensamentos acelerados e devolve a esperança que estava quase apagada. A esperança é uma das primeiras coisas que a dor tenta roubar. Quando ela vai embora, tudo parece mais pesado. Mas Jesus sopra vida onde havia desânimo. Ele reacende a chama que você achava que tinha se apagado para sempre. Sinta agora esse sopro suave. Ele não vem com pressa. Ele vem com fidelidade. Aos poucos você percebe que ainda é possível acreditar. Ainda é possível sonhar. Ainda é possível avançar, mesmo que seja um passo de cada vez. Jesus não exige velocidade, ele caminha com você. O corpo começa a sentir alívio. A mente começa a clarear. O coração começa a confiar novamente. Essa cura talvez não aconteça toda de uma vez, mas ela é real, profunda e constante. Deus trabalha em processos porque Ele se importa com cada detalhe do caminho. Permaneça mais um instante nesse lugar. A presença de Jesus está agindo. Permaneça em silêncio interior. Há dores que não aparecem no corpo, mas sangram no coração. Feridas causadas por palavras duras, abandonos, traições, rejeições, promessas quebradas. Feridas que o tempo tentou cobrir, mas que nunca cicatrizaram completamente. Às vezes você nem fala sobre elas, mas elas continuam ali, influenciando suas escolhas,
seus medos, suas reações. Jesus conhece cada uma dessas feridas pelo nome. Ele se aproxima com um olhar cheio de misericórdia. Não é um olhar de cobrança nem de reprovação. É um olhar que diz: eu sei exatamente o que te feriu. A palavra nos recorda. Ele cura os corações feridos e trata as suas chagas. Salmo 147:3. Jesus não ignora o que te machucou. Ele não minimiza a sua dor. Aquilo que foi grande para você é grande para ele também. Talvez você tenha sido ferido por alguém que amava. Talvez por alguém em quem confiou. Talvez por quem deveria ter protegido você. Essas feridas criam muros. O coração aprende a se fechar para não sofrer de novo. Você até ama, mas com medo. Até confia, mas sempre esperando o pior. Até sorri, mas guarda uma tristeza silenciosa. Jesus toca exatamente nesses muros. Imagine agora Jesus diante de você. Ele estende as mãos e toca suavemente o seu coração. Não é um toque brusco. É um toque que respeita o seu tempo, a sua história, os seus limites. Onde havia dureza, ele traz suavidade. Onde havia desconfiança, ele traz segurança. Onde havia medo de amar, ele traz paz. Talvez você carregue culpa por sentimentos que não conseguiu superar. Talvez ache que deveria já ter perdoado, já ter esquecido, já ter seguido em frente. Mas Jesus não trabalha com pressão, ele trabalha com verdade e amor. Perdoar não significa negar a dor. Perdoar significa entregar a Jesus aquilo que você não consegue resolver sozinho. Se houver alguém que venha agora à sua memória, não fuja desse nome. Coloque essa pessoa diante de Jesus, não para justificar o que aconteceu, mas para libertar o seu coração do peso que isso ainda causa. Jesus recolhe cada lágrima que você segurou para não parecer fraco. Ele acolhe cada silêncio que você fez para não incomodar ninguém. O coração que foi ferido começa, pouco a pouco, a respirar de novo. A confiança não volta de uma vez, mas a esperança retorna. Você começa a perceber que ainda é possível amar sem se perder, confiar sem se anular, se entregar sem se destruir. Jesus não apaga a sua história, ele a redime. As feridas não definem mais quem você é. Elas se transformam em testemunho daquilo que Deus foi capaz de curar. O que antes te paralisava, agora se torna fonte de maturidade, sensibilidade e compaixão. Permaneça mais um instante nesse toque. O coração está sendo restaurado. No próximo bloco, entraremos na libertação das memórias do passado, onde Jesus rompe laços com dores antigas e abre espaço para um novo tempo. Agora, com o coração já tocado e curado, Jesus vai ainda mais fundo. Ele entra nas memórias. Há lembranças que você não consegue apagar. Situações que já passaram, mas continuam vivas dentro de você. Imagens, vozes, cenas, momentos que retornam quando você menos espera. O passado, quando não é curado, se transforma em prisão. Mas Jesus é Senhor do tempo. Ele caminha pela sua história com autoridade e ternura. Nada do que você viveu o surpreende. Nenhum detalhe ficou fora do seu olhar. Nenhuma dor foi desperdiçada. A palavra nos garante. Eis que faço novas todas as coisas. Apocalipse 21:5. Jesus não apenas consola, ele restaura. Imagine agora Jesus caminhando com você pelas memórias mais difíceis. Não para te ferir novamente, mas para ressignificar aquilo que te marcou. Onde você se sentiu sozinho, ele estava presente. Onde você achou que perdeu tudo, ele estava te sustentando. Talvez você carregue memórias de fracasso. Momentos em que pensou que não seria capaz, que não daria certo, que não valia a pena continuar. Essas lembranças criaram uma voz interior que te acusa, te limita, te diminui. Jesus silencia essa voz. Ele olha para você e diz: isso não define quem você é. As memórias dolorosas começam a perder força. Não porque você esquece, mas porque elas deixam de controlar suas emoções, suas decisões, sua identidade. O passado perde o poder de ferir o presente. Se houver traumas antigos, Jesus os toca agora. Se houver dores de infância, ele as acolhe. Se houver erros que você não se perdoa, ele oferece misericórdia. O Senhor corta laços invisíveis que te prendiam a acontecimentos antigos. Correntes que você nem percebia, mas que influenciavam sua vida. Cada nó começa a ser desfeito pela graça. Você respira diferente.
O peso diminui. O coração encontra descanso. Jesus não te chama para viver olhando para trás. Ele te chama para caminhar livre, inteiro, restaurado. Um novo tempo se abre diante de você. Um tempo de paz interior, de esperança renovada, de fé amadurecida. Permaneça nesse momento. Receba essa libertação. Tudo aquilo que precisava ser curado foi tocado. Tudo aquilo que precisava ser libertado foi entregue. Você não sai desta oração da mesma forma que entrou. Jesus passou pela sua história. Amém.